Olá, meu nome é Monique Arantes Guimarães. Eu sou psicóloga, mestra em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília e atualmente doutoranda em Psicologia na área de Avaliação Psicológica pela Universidade de São Francisco. Neste vídeo, irei apresentar o trabalho intitulado Análise da Estrutura Interna da Escala de Forças de Caráter, como parte da comunicação oral para o 10º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, organizado pelo IBAP. Esse relato de pesquisa foi realizado pelo Dr. Helder Batista, sob orientação da professora doutora Ana Paula Porto Noronha, com a minha colaboração. A apresentação deste trabalho irá abranger os seguintes tópicos: introdução, objetivo, método, resultados e considerações finais. Nós podemos entender as forças de caráter como características positivas referentes a comportamentos, pensamentos e sentimentos humanos que contribuem para que a bondade se desenvolva e a vida das pessoas seja melhor. As forças de caráter possibilitam a vivência de mais emoções positivas, melhores relacionamentos entre as pessoas e maior engajamento em atividades como trabalho e estudos, por exemplo. As forças correspondem a um fator de proteção contra doenças mentais, de forma que as pessoas se desenvolvam de maneira mais saudável, minimizando sintomas de ansiedade e depressão e aumentando o bem-estar psicológico, subjetivo e a autorregulação emocional. O nosso objetivo com este estudo foi de investigar a estrutura fatorial da escala de forças de caráter, EFC, elaborada por Noronha e Barbosa em 2016, por meio de análises fatoriais exploratórias, pois a estrutura interna da EFC ainda não foi investigada em outros estudos. Os participantes foram 1.500 pessoas com idade entre 16 e 64 anos, sendo 98,7% do sexo feminino. Os participantes eram estudantes universitários de instituições privadas de ensino superior, das quais 2 do estado de São Paulo e uma de Minas Gerais. O instrumento aplicado foi a escala de forças de caráter, construída com base no Values in Action via Classification of Strengths. Foram elaborados 3 itens, totalizando 71 itens. Eles estão organizados em uma escala Likert que varia de 0, nada a ver comigo, a 4, tudo a ver comigo, e estrutura unidimensional. Exemplos de itens são: não guardo mágoas se alguém me maltrata e penso muito antes de tomar uma decisão. O projeto de pesquisa foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A aplicação do instrumento ocorreu coletivamente nas instituições de ensino superior, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TSLE, para os maiores de idade e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para os menores de idade, com TCLE assinado pelos pais. Para realizar as análises, foi utilizado o software Factor para itens policóricos, variando de 0 a 4. Foram considerados o Kaiser-Meyer-Ocken, KMO, e o coeficiente de Bartler para identificar se a matriz de dados era passível de fatoração. A análise paralela, o método MAP e o método RU foram utilizados para a retenção de fatores. Os índices de ajustes observados foram o GFI e o RMSR e a correlação de Pearson entre os fatores. Em seguida, foram conduzidas análises fatoriais exploratórias usando a Weighted Least Squares e a rotação PROMIN para ativar a simplicidade dos fatores. Foi estabelecido o mínimo de 0,30 para as cargas fatoriais. Os itens de uma mesma força que carregassem com valores acima de 0,30 em mais de um fator foram agrupados de acordo com a quantidade de itens no fator, a pertinência teórica e o valor da carga fatorial. Resultados de autovalores maiores que 1 apontaram para uma estrutura composta por 15 fatores, que juntos explicaram os 57% da variância. No entanto, a análise paralela recomendou 10 fatores, fato que não pareceu teoricamente adequado. Por isso, solicitamos uma estrutura de 6 fatores, tendo como base a classificação teórica proposta por Peterson e Seligman. A variação explicada nesse caso foi de 44,23%. Os valores de ajustes RMSR e de GFI
foram de aceitável e ótimo, respectivamente, para o modelo de 6 fatores. O coeficiente de correlação alfa estimado para os fatores variaram de 0,88 a 0,93. O fator 1 agrupou forças que se relacionam ao relacionamento com o outro e foi denominado de forças interpessoais. O fator 2 foi nomeado coragem e reuniu forças de enfrentamento. O fator 3 agrupou forças de transcendência e recebeu o nome de teologais. O fator 4 foi denominado de humanidade por agrupar forças que indicam relacionamentos igualitários e generosos. O fator 5 recebeu o nome de autorregulação e reuniu forças de autocontrole. O fator 6 recebeu o nome de intelectuais por reunir forças de aprendizado. O nosso trabalho teve como objetivo investigar a estrutura interna da escala de forças de caráter. Nós levamos em conta a classificação proposta por Peterson e Seligman em Values in Action Classification of Strength. A nossa versão final da escala de forças de caráter foi composta por 63 itens, reunindo as diferentes forças em 6 fatores, como apresentados anteriormente. Os resultados do nosso estudo estão alinhados a outras investigações que apontam para a escassez de sustentação empírica proposta pelo modelo VIA de Peterson e Seligman. Além disso, nossos achados indicaram que as forças de caráter se agruparam de maneira distinta nos fatores quando comparada à proposta teórica original. Nós sugerimos que estudos futuros investiguem mais as disposições fatoriais em aspectos como aquiescência e desejabilidade social, por exemplo, da medida em questão. Agradeço pela sua atenção até aqui e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas e responder a questionamentos.